Guerra Fria. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A União Soviética, Partido Comunista, e os Estados Unidos, um sistema capitalista, ambos que tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, passaram a se rivalizar, tentando implantar em outros países seus sistemas políticos e econômicos desde 1940 até 1989. A Guerra Fria foi basicamente um conflito ideológico, não ocorrendo um embate militar. Corrida espacial. Na época, os países mais avançados tecnologicamente e militarmente no mundo eram eles dois. Sendo assim, travou-se um conflito marcado pela propaganda das conquistas e dos avanços, um deles a exploração espacial. Essa corrida começou quando a União Soviética lançou seu primeiro satélite, o Sputnik 1, em 1957. Que forçou os Estados Unidos a demonstrar reação, né? Já que os soviéticos saíram na frente. O segundo passo também foi dado pela União Soviética no mesmo ano, enviando uma nave com uma cachorrinha chamada Laika, o primeiro ser vivo a ir ao espaço, mas não voltou viva. Eles já sabiam que ela não ia voltar viva porque eles não regularam a temperatura da nave. Tipo, eu vou mandar a cachorrinha, mas eu sei que ela não vai voltar viva. Foi tipo um adeus, Laika. O terceiro passo também foi dado pela União Soviética, enviando o primeiro homem a ir ao espaço, com a nave Vostok 1. Os Estados Unidos, com um puta cagaço, que ficou pra trás 3 vezes, né? Mandou o satélite Explorer 1 em 1958. O programa espacial dos Estados Unidos começou com pouco investimento nessa área, porém, vendo as conquistas da União Soviética, eles criaram a NASA. Daí os Estados Unidos, com inveja que eles mandaram um homem ao espaço, mandou um homem também ao espaço no mesmo ano, com um voo apenas suborbital. Mas daí, finalmente, o homem pisou na Lua, fazendo os Estados Unidos deixar a União Soviética para trás. Corrida armamentista. A corrida armamentista foi marcada pela ausência de uma luta aberta que fizesse o uso de armas ou de violência, mas isso não quer dizer que os armamentos estiveram em segundo plano. Muito pelo contrário, a Guerra Fria incentivou como nunca a pesquisa e o desenvolvimento de armas. É considerado como ponto inicial dessa competição o lançamento pelos americanos em 1945 das 2 bombas atômicas em solo japonês. 4 anos depois, em 1949, foi a vez da União Soviética anunciar a conquista da tecnologia nuclear. Os exércitos de ambos dos lados possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais, mísseis de todos os tipos, inclusive os nucleares, que estavam permanentemente apontados para o inimigo. Tipo, eles não se atacavam, tipo, claro, porque sabiam que se um atacar ia morrer todo mundo, e se esse atacasse ia morrer todo mundo de ambos os lados. Daí ficavam mais ou menos tipo, não me ataca senão eu vou te atacar. Não me ataca senão eu vou te atacar. E nada acontecia, né? Daí eles ficavam já apontados com as armas para ambos os lados. Tipo, se um atacar, é só apertar o botãozinho que o outro lado também já vai ser atacado. E esta competição insana duraria décadas, somente terminado de fato com a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas em 1972 e 1993, e o Tratado para a Proibição Completa de Testes Nucleares em 1996. Guerra na Coreia. Foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, entre os anos de 1950 e 1953. Ocorreu por conta da divisão ocorrida na Segunda Guerra Mundial também.
onde a Coreia do Norte passou a ser aliada dos soviéticos, enquanto a Coreia do Sul ficou sob influência norte-americana. E após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em 1950. As tropas norte-coreanas conquistaram a capital da Coreia do Sul. Logo após a invasão norte-coreana, as Nações Unidas enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos e desenvolver comando para os sul-coreanos. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Coreia do Sul, enquanto a China, aliada da União Soviética, enviou tropas para a zona de conflito para apoiar a Coreia do Norte. Em 1953, a Coreia do Sul apresentava várias vitórias militares. Sangrentos conflitos ocorreram em território coreano, provocando a morte de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e a China, caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-americana. Em 28 de março de 1953, a Coreia do Norte e a China aceitaram a proposta de paz das Nações Unidas. Em 27 de julho de 1953 ainda, o Tratado de Paz foi assinado e declarado o fim da guerra. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com um regime comunista, enquanto a Coreia do Sul segue no sistema capitalista, sem guerra, claro. Guerra no Vietnã. Começou no ano de 1959 e terminou em 1975. O Vietnã do Norte possuindo orientação comunista e o Vietnã do Sul passou a ser aliado dos Estados Unidos. As divergências políticas e ideológicas eram tensas no final da década de 1950. Em 1959, os guerrilheiros comunistas atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Este fato deu início à guerra. Os norte-americanos, mesmo com tecnologia avançada, não conseguiram vencer as experiências dos Vietcongues. E para piorar, invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos. O Vietnã do Sul e Estados Unidos responderam com toda a força. É o momento mais sangrento da guerra. No começo da década, em 1970, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas nesse momento. Sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo em 1973. Em 1975, ocorreu a retirada total das tropas norte-americanas e a vitória, claro, fica para Vietnã do Norte. Primavera de Praga. A Primavera de Praga ocorre em 1968, na Tchecoslováquia. A União Soviética domina todo o leste europeu. Um modelo fechado de único partido ditatorial, com ausência de liberdade de expressão, ausência de liberdade de pensamento, ausência de liberdade musical. E justamente em 68 os tchecos queriam adotar um socialismo mais humano, defendendo a liberdade política, maior liberdade de expressão, liberdade musical, liberdade intelectual. E rapidamente a União Soviética reage através do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar dos países do leste europeu. A União Soviética promove forte repressão sobre os líderes da Primavera de Praga e restabelece a dominação na Tchecoslováquia, que somente ganhará liberdade no ano de 1989 com a Revolução de Veludo. Guerra do Afeganistão. Guerra do Afeganistão aconteceu de 1979 a 1989. As forças soviéticas lutaram ao lado das tropas do governo marxista da República Democrática do Afeganistão contra grupos de guerrilheiros de diversas nacionalidades. A maioria das facções de insurgentes da vertente sunita recebia apoio militar na forma
de armas e de dinheiro, de nações vizinhas como o Paquistão, a Arábia Saudita e a China. Contudo, o mais crucial suporte logístico veio das nações ocidentais. Os grupos xiitas recebem o suporte de países como República Islâmica e do Irã. Esta fase do conflito, que durou uma década, resultou em milhares de mortes e outra grande parcela da população fugia do país, né? As primeiras forças soviéticas entraram no Afeganistão em 1979. Já a retirada deu-se quase uma década mais tarde, em 1988. Devido à própria natureza dessa guerra, o conflito travado no Afeganistão é chamado de a Guerra do Vietnã ou da União Soviética, ou a Armadilha de Urso. Alguns estudiosos acreditam que o custo deste conflito contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991.